O ex-diretor de inteligência da Venezuela, Hugo El Polo Carvajal, enviou uma carta a Donald Trump e todo o conteúdo do documento foi divulgado pelo advogado de Carvajal ao jornal The Dallas Express. E aí, como é que tem sido o desdobramento dessa carta revelada por Carvajal? Enorme, Daniel. É uma tentativa aí de Hugo El Pollo Carvajal conseguir esse acesso direto ao presidente Trump para expor ali toda a denúncia que ele está trazendo. Ele busca, de alguma maneira, entrar no sistema de proteção de defesa a testemunhas. Ele quer isso, ele quer essa classificação como testemunha no caso contra Nicolás Maduro. Ele que, no momento, né, seria condenado aí, muito provavelmente à prisão perpétua, pode conseguir uma redução da sua pena. Agora, a carta, ela também visa proteger o Hugo El Pollo Carvajal, no sentido de que é um homem que sabe muito, e ele deve estar se sentindo ameaçado, talvez ele esteja com medo que aconteça alguma coisa com ele. Então, o fato dele publicar essa carta, né, enviar uma carta ao presidente Trump e depois a defesa dele fazer com que essa carta seja publicada, porque o mundo saiba aquilo que ele está falando, é extremamente importante. É uma carta, Daniel, que aborda, por exemplo, como a inteligência de Cuba transformou Venezuela no regime que é hoje. O Estado venezuelano de hoje, se é possível chamar de Estado, mas o regime, ele é uma criação do regime cubano. Ele também denuncia nesta carta a infiltração do regime cubano, russo e venezuelano dentro dos Estados Unidos e inclusive dentro de instituições americanas. Ele também cita a Smartmatic, Daniel. Ele diz que o sistema Smartmatic foi criado na Venezuela como uma ferramenta do regime para deixar o regime no poder por muitos anos, para, né, ficar difícil de tirar o regime de lá. E que o sistema Smartmatic ele foi exportado para outros países, incluindo para os Estados Unidos. Mas não termina aí, Daniel. Ele disse saber muito sobre a Smartmatic, porque a pessoa responsável pelo TI da empresa, um dos programadores, uma das pessoas mais importantes, foi colocada justamente por ele, Hugo El Pollo Carvajal, e que essa pessoa reportava diretamente a ele. Você imagina quantas informações o Carvajal não tem, então, sobre essa questão da Smartmatic. Então, ali na carta, ele elenca alguns pontos, né, desde a criação do regime venezuelano até a Smartmatic. E a Smartmatic foi um daqueles que mais repercute nos Estados Unidos e também fora, principalmente no mundo latino-americano, né? O Daniel, neste momento, uma outra visão que a gente pode ter da carta do Carvajal é a seguinte: está acontecendo uma verdadeira corrida nos Estados Unidos para delatar tudo aquilo que o regime de Maduro vem fazendo. Então nós temos outras testemunhas, inclusive também do caso Smartmatic, e dessas ligações internas que o regime de Maduro tem dentro da Venezuela. O Hugo El Pollo Carvajal é o mais conhecido, é o que ganhou mais notoriedade, mas existem outros colaboradores, outras testemunhas que estão endossando, de certa maneira, aquilo que o Carvajal falou, né, na carta e entregando também, colaborando com a justiça americana. A sensação é que, como tem a data marcada, né, para o dia 23 de fevereiro, ali, uma audiência do caso Carvajal lá em Nova York, é que muita gente quer se antecipar isso e ver se consegue entregar alguma coisa antes do que o próprio Carvajal pudesse entregar. E, às vezes, a gente pensa que esse caso está perto do fim, e aí quando vem uma carta dessa, a gente vê só que está no começo, viu, Daniel? A gente tem aqui a carta, eu vou lê-la na íntegra para você, Ivan Kleber, e também para a nossa audiência, enchendo a tela, por gentileza. Smartmatic nasceu como uma ferramenta eleitoral do regime venezuelano, mas logo derivou em um instrumento para manter o regime no poder para sempre. Eu sei porque eu mesmo coloquei o chefe de informática do Conselho Nacional Eleitoral em seu cargo. E este me reportava diretamente. O sistema Smartmatic pode ser alterado, isto é um fato. Esta tecnologia foi posteriormente exportada ao estrangeiro, incluindo os Estados Unidos. Operativos do regime mantêm relações com funcionários eleitorais e empresas de máquinas de votação dentro de seu país. Não afirmo que todas as eleições sejam roubadas, mas sim afirmo com certeza que as eleições podem ser manipuladas com esse software e que se usou para fazê-lo, disse Polo Carvajal. Ivan Kleber. Pois é, esse é um dos principais pontos da carta, Daniel, porque como ele bem diz ali, né, ele frisa isso, que ele não pode garantir que as eleições mundo afora tenham sido
fraudadas, que tenham sido roubadas. Mas ele deixa claro que elas podem ser manipuladas. E ele, um pouco antes, antecipa. Como que ele sabe de tudo isso? Por que ele está afirmando isso? Porque ele simplesmente nomeou o chefe ali do TI da empresa Smartmatic, que trabalhava no Conselho Nacional Eleitoral. Um ponto que chamou a atenção da equipe do presidente Trump, das pessoas que estão interessadas nesse assunto em Washington, foi justamente um trecho da carta que diz que até hoje a empresa mantém contato com funcionários de comissões eleitorais, né, dos países do qual a tecnologia Smartmatic foi exportada. Olha, somada a essa carta, eu quero trazer uma notícia que não é de agora, tá, Daniel? Mas que ela vai complementar a carta do Carvajal. Não foi o Daniel que escreveu a carta, foi o Carvajal. Nas Filipinas, notícia do Wall Street Journal, de uns 2 meses atrás, nas Filipinas, autoridades filipinas foram processadas e declaradas culpadas justamente por essa conexão com a Smartmatic. Então, você já tem, fora dos Estados Unidos, uma repercussão do caso Smartmatic em si. Só que agora, com essa carta do Carvajal, você pode imaginar, não é, a importância que isso toma. E repito, desculpa voltar nessa tecla, Daniel, mas ela é muito importante. Não é só o Carvajal que está contribuindo com as autoridades americanas neste caso. Então, alguém pode dizer, mas o Carvajal é ressentido, ele era para substituir o Chaves, o Maduro passou a perna dele. Tudo bem, só que a gente tem outras testemunhas e que não eram cogitadas para assumir o lugar do Chaves depois que ele morreu. Então, assim, é muita gente já que está falando sobre esse assunto, Daniel, e eu faço questão de frisar isso.